Ora, uma vez mais, muito bom dia a todos os senhores deputados. Muito bom dia também à doutora Marta dos Reis Campos Alegria Feio, um nome bastante bonito, diga-se, e dar só nota do funcionamento desta audição em particular. Ela rege-se pela nossa grelha C, mas uma vez que nós estamos a falar de uma personalidade indigitada, da verificação da adequação do perfil, são, no fundo, 6 minutos de abertura, depois segue-se uma ronda de perguntas e respostas em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois, quer dizer, 5, 6, eu darei os tempos que são diferenciados, mas no caso o Chega tem 5 minutos na primeira ronda, o PSD tem 6, o PS tem 5 e a IEL tem 4, que são os grupos parlamentares que para já aqui estão representados. A seguir a cada intervenção do grupo parlamentar é sucedido dos seus esclarecimentos. Na segunda ronda, caso exista, por vezes não existe, por vezes existe, por regra não costuma existir, mas se existir falam todos de seguida e a doutora responderá no fim. Sem mais demoras, dava-lhe as boas-vindas e, para a apresentação que entender apropriada, tem a palavra. Tem 6 minutos para este efeito e agradecer ao cumprimento desse tempo. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de Vossas Excelências para esta audição realizada no âmbito da competência parlamentar da apreciação dos membros propostos para os órgãos de gestão de entidades administrativas independentes. Trata-se, no meu entendimento, um exercício essencial de transparência e de responsabilidade que valoriza o papel das autoridades reguladoras e o escrutínio democrático sobre quem se propõe a exercer funções públicas de elevada exigência ética e institucional, para além de técnica. Como tal, é absolutamente essencial que as pessoas que compõem aqueles órgãos sejam idóneas, atuem com independência, responsabilidade, transparência e com vista à proteção dos cidadãos e, no caso em particular do consumidor, sempre pautados por um nível de elevada exigência e rigor. Declaro desde já que não possuo qualquer incompatibilidade ou impedimento legal e que não omiti qualquer informação relevante para a avaliação do meu perfil para o exercício do cargo para o qual me encontro indigitada. A minha intervenção será estruturada em 3 momentos. Iniciarei com a apresentação do meu percurso e competências, passarei para a visão sobre os desafios do setor da aviação e, por fim, a motivação que me traz aqui hoje. Sou licenciada em Direito, com especialização na vertente jurídico-económicas. Desde sempre manifestei interesse pelas áreas da concorrência e da regulação de setores estratégicos, tendo sentido a necessidade de aprofundar o entendimento económico subjacente a estas matérias e, como tal, frequentei o Programa Avançado de Economias de Regulação e da Concorrência na Universidade Católica Portuguesa. Posteriormente, concluí o meu LLM em Direito da União Europeia no Colégio da Europa, onde me especializei nas matérias de mercado interno, regulação e concorrência, estas matérias que são diretamente e tão relevantes para o cargo em causa, tanto pela atividade da ANAC, enquanto regulador integrado, económico e técnico, como pelo seu enquadramento europeu e impacto prático na economia nacional. Tenho mais de 20 anos de experiência profissional, com um percurso repartido entre o setor público e privado, tanto em Portugal como junto à União Europeia. Destaco a minha experiência de 9 anos em Bruxelas, onde trabalhei em estreita ligação com as instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho, o que me deu um conhecimento profundo, prático, do processo legislativo europeu e da forma como este influencia diretamente as normas que regulam os nossos setores económicos e, aliás, todo o nosso dia-a-dia. Tal refletiu-se na defesa das prioridades em cada momento, através da negociação, da procura de consensos e da escuta ativa das partes interessadas, sempre com espírito de equipa e respeito por diferentes pontos de vista. Paralelamente, mantive um percurso de atualização formativa contínua, especialmente nas áreas de liderança, de corporate governance, da sustentabilidade de forma abrangente, ESG e de inovação regulatória. Destaco em particular, no que respeita à sustentabilidade ambiental, esta é particularmente relevante o conhecimento das medidas que compõem o pacote legislativo Fit for 55 e contribuirão para a descarbonização da aviação e, consequentemente, da União Europeia, e saliento a este título a minha experiência na preparação e divulgação do primeiro roteiro setorial para a descarbonização, o da indústria cimenteira, bem como a minha crença que só com participação de todos os stakeholders, entidades públicas e privadas, ONGs, academia, com base na investigação, desenvolvimento e inovação, e com dados objetivos e estudos cientificamente sustentados, se alcançará a neutralidade carbónica. No plano da sustentabilidade social, sou sensível ao impacto da dupla transição digital e ambiental nos recursos humanos das organizações.
O reskilling e upskilling são essenciais à adaptação dos trabalhadores e à modernização do tecido económico. Entendo que a formação e capacitação permanente é condição de sucesso para qualquer organização, em particular num contexto como o atual, com enormes desafios ao nível da inovação, automação e inteligência artificial, sendo em particular um elemento essencial para que o setor da aviação responda em e com segurança aos desafios futuros. Vejo também este desafio da sustentabilidade social como passando pela segurança ao longo de toda a cadeia de valor. A minha experiência em contextos que envolviam ambientes fabris e linhas de produção e nas quais, tendo acompanhado toda a cadeia de valor, desde a produção à logística e distribuição, desenvolvi uma particular sensibilidade e cuidado para estes temas. Escusado será de referir a relevância da segurança naqueles contextos e, em particular, para a aviação civil ao nível da safety e refletida no Plano Nacional de Segurança Operacional da Aviação. Passando para a minha visão para o setor da aviação civil e papel da ANAC, refiro que este está hoje no centro de várias transformações num contexto global de elevada complexidade, desde a pressão ambiental e digital até à instabilidade geopolítica e desafios de segurança. Este é, por definição, um setor fortemente regulado, inserido num quadro normativo europeu e internacional, com exigências elevadas em termos de segurança e, de outra forma, não poderia ser, aliás, qualidade de serviço e sustentabilidade tendem ainda de se manter competitivo. A ANAC deverá continuar e reforçar a sua afirmação como um regulador moderno, eficiente, tecnicamente competente e com visão estratégica e exigente, atuando com idoneidade e tornando-se cada vez mais robusto, assegurando, enquanto entidade responsável pela regulação e fiscalização da atividade aeronáutica nacional e supervisão e regulamentação do setor, a segurança, sempre a primeira prioridade do setor e todos os elementos que para ela contribuem, seja ao nível da segurança operacional, safety, quer da security. O equilíbrio entre os interesses públicos e privados, com especial atenção para a monitorização e cumprimento das obrigações de serviço público. A conectividade e coesão territorial e social. A proteção dos consumidores, dos utilizadores, dos regulados, dos cidadãos em geral. Por exemplo, ao nível da desburocratização, simplificação de procedimentos e agilização de processo. A promoção da competitividade do setor, a contribuição ativa para o desenvolvimento sustentável aos níveis económicos, sociais Desculpa só de interromper, e ambientais. não é para terminar imediatamente, é só para dizer o seguinte, nós vamos ter uma audição longa, eu admito que tem muita informação até pela responsabilidade que o cargo acarreta e também nós estamos aqui para avaliar o seu poder de síntese, não é esse o nosso papel, mas peço-lhe que aproveite depois a oportunidade, dou-lhe mais um minuto para terminar esta primeira intervenção e peço-lhe depois que aproveite a oportunidade de ter perguntas de muitos grupos para prestar o resto dos esclarecimentos. Eu sei que é um exercício difícil, mas o meu também é. Agradeço. Um minuto mais para terminar esta inicial. Muito obrigada. E, portanto, de forma muito sintética e agradecendo desde já a tolerância, entre os principais desafios para o setor da aviação civil e para a ANAC, destaco e sintetizando a implementação do pacote Fit for 55 e a necessidade de concretizar o roteiro nacional para a descarbonização da aviação, a regulação económica das atividades aeroportuárias, a regulação do transporte aéreo não tripulado, o reforço da capacidade técnica e dos recursos humanos da própria ANAC, a afirmação da ANAC nos fóruns internacionais, seja ao nível da ICAO e europeus, ao nível da EASA e da Comissão Europeia, defendendo os interesses estratégicos de Portugal, o acompanhamento técnico e regulatório do projeto de novo aeroporto e, a mais breve texto, as obras de ampliação do aeroporto Humberto Delgado, crescimento económico e coesão territorial, sempre com enfoque na conectividade e reforço da concorrência. E, portanto, motivação e compromisso, muito brevemente, tive a oportunidade de liderar equipas multidisciplinares, trabalhar em ambientes multiculturais, procurei sempre promover um espírito de equipa, colaboração, exigência, inovação e rigor. Estou profundamente alinhada com os valores da ANAC em termos de independência, ética, transparência e rigor e é com total disponibilidade, entusiasmo, sentido de responsabilidade que estou aqui hoje. E agradeço uma vez mais a tolerância do Sr. Presidente e estou ao interdispor para todas as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado e obrigado pela capacidade de síntese. Os senhores deputados têm na sua posse, e é do vosso conhecimento amplo, os estatutos da ANAC, o parecer da CRESAP, o currículo da candidata, a declaração de incompatibilidades, no caso não incompatibilidades, e dava agora a palavra para uma primeira ronda de perguntas ao deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem 5 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Marta Feio, cumprimentar os caros colegas, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhora doutora, realmente o seu currículo
é um currículo brilhante, tem uma variedíssima experiência em vários setores económicos e mesmo do âmbito do seu especialização. Mas o que me traz cá é realmente a sua indigitação para vogal da ANAC. E nesse âmbito começo já por lhe fazer uma pergunta mais genérica, em que lhe pergunto que visão estratégica é que tem para o setor aeronáutico em Portugal e como vê neste momento o setor aeronáutico português. E nesse sentido, a segunda pergunta, é um desafio, eu bem sei que não tem que dar essa resposta, mas é um desafio que lhe coloco, qual é, no seu entendimento, o tipo de venda que acha que pode ser feita por parte do Governo, neste caso na privatização, se devemos privatizar na totalidade a própria TAP ou se deve ser privatizada num âmbito mais reduzido. Por outro lado, há aqui várias questões. Eu recordo-me de ver aqui um texto, e por acaso até o trouxe, e recomendo aos colegas a ler, eu penso que foi a doutora que o fez, e se Portugal fosse uma empresa, e várias questões aqui que toca, e concordo em muito do que coloca neste seu artigo. Porque realmente acabamos por ter várias circunstâncias, e principalmente na área a que se está a ser indigitada, temos várias situações onde vemos a falta de responsabilidade das empresas, a questão da própria sobrevivência, e neste contexto da responsabilidade, e que opera também o âmbito de cuidar também dos funcionários, e as suas condições remuneratórias e a competitividade mesmo dentro da própria empresa, isto associado. E neste momento não existe no âmbito aeronáutico, principalmente no contexto do handling, um problema que nós temos tido, está-se a arrastar este ano, que é com a vertente da Menzies, as greves que estão, em que este ano superaram em mais de 20 anos, se não me engano, todas as greves que já estão convocadas superam mais em 20 anos as greves da Ground Force. Não acha este contexto estranho para uma empresa, e visto que a própria ANAC, e pergunto-lhe, porque a própria ANAC é que emite as licenças para este âmbito, isso não acha estranho que isto esteja a acontecer num contexto que é extremamente competitivo e que envolve depois outros pontos que tocou já na sua abertura, que é os desafios da segurança e a própria qualidade de serviço. E nós sabemos que também, ou seja, vem também da própria AIMA, e acaba por aqui também haver questões associadas a pessoas que estão a trabalhar no âmbito do handling, que foi de certa forma, noticiado, pessoas que pertenciam ao PCC, a grupos da máfia brasileira e que estavam a trabalhar neste tipo no próprio aeroporto e a fazer, não sabemos bem o quê, como é que isto não foi possível descobrir, e são aqui várias questões que estão associadas à própria nossa security e que é muito importante para esta área económica, e deixava-lhe estas questões, porque acho que ao serem digitada para este cargo, e a sua experiência ao longo de vida pode trazer também o vasto conhecimento a isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Sra. Doutora, tem agora 5 minutos e volto a dizer, além de, obviamente, de lhe apelar a que responda às perguntas dos Srs. Deputados, não deixe de aproveitar também para expor aquilo que achar conveniente para demonstrar a aptidão e a competência que aqui estamos para verificar. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Quanto aos desafios da ANAC, são efetivamente imensos, porque estamos a falar de um setor que está em permanente transformação e evolução em tudo o que é o contexto
não só normativo, mas que também acaba por ser afetado por tudo o que são as alterações geopolíticas e sabemos que atualmente vivemos em alguns momentos de tensão. E, portanto, eu diria, focando essencialmente na questão da sustentabilidade, que para mim tem que ser a base económica para também alavancar a sustentabilidade social e ambiental, e ao nível ambiental há efetivamente inúmeros desafios, seja ao nível das transformações das cadeias de valor, seja a implementação das regras decorrentes do pacote Fit for 55, como o regulamento Repower EU, todos os mecanismos associados ao comércio europeu de licenças de emissão aplicáveis à aviação, às próprias infraestruturas aeroportuárias e, portanto, há efetivamente aqui todo um conjunto de readaptações que vão ter que ser feitas, inclusive ao nível não só das aeronaves, das infraestruturas aeroportuárias, do desenvolvimento de combustíveis alternativos para a aviação. E aqui, efetivamente, refiro e remeto para a minha questão de ter que ser uma abordagem holística com todos os stakeholders e chamar, nomeadamente, as universidades, o desenvolvimento científico para que se consiga, efetivamente, chegar a bom porto. Os recursos humanos que precisam transversalmente de ser reforçados, nomeadamente ao abrigo do que são as obrigações e necessidade de capacitação e formação contínuas, nomeadamente num setor com especificidades tão técnicas, e um reforço também de tudo o que são os requisitos operacionais, precisamente em linha também com tudo o que são as normativas europeias e internacionais e que é preciso acomodar neste sentido. Indo à questão da sustentabilidade social, e tocou em particular na questão da assistência em escala. O direito à greve é um direito constitucionalmente protegido, uma empresa que não creio estar em situação de comentar de todo, nomeadamente porque, enquanto regulador, não será o papel de estar a discutir especificamente o que são as políticas das empresas. Do que é o meu entendimento, incumbe à ANAC precisamente fazer a avaliação, a certificação e a fiscalização do que são e atribuir as licenças de operação de assistência em escala, garantindo nomeadamente a viabilidade económica para cumprir com as condições contratuais que decorrem das suas relações com os empregados. Quanto às questões de security que se encontram associadas, acredito que as entidades competentes fazem o seu trabalho, tenho essa confiança e cumpre também precisamente a ANAC no âmbito da sua competência de licenciamento e de certificação destas entidades, garantir que todos os elementos são tidos em consideração. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Claro, penso que sim, também, da nota que tomei, pelo menos sim. O Sr. Deputado Gonçalo Lages do PSD tem 6 minutos, faça favor. Não tem que os escutar, mas também não será interrompido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Marta Alegrias Feio. Agradecer muito aqui a presença e, precisamente, no papel que nós estamos aqui a fazer de ouvir a pessoa indigitada, de ser aqui algumas considerações, algumas perguntas que eu gostaria depois de poder fazer à Sra. Doutora. Em primeiro lugar, a parte que nos parece mais importante é, obviamente, a correspondência que nós temos aqui do perfil da pessoa candidata com a exigência da função e do cargo que vai ocupar. E, neste sentido, há aqui um conjunto de competências e de experiência que a Sra. Doutora tem, que nos parece a nós bastante adequado, onde eu vou, inclusivamente, aqui salientar a experiência que já tem, hoje em dia, também em processos legislativos europeus, a própria interação que já teve e que tem tido com a própria EASA, sendo uma entidade determinante de articulação com a própria ANAC em tudo o que diz respeito, obviamente, ao que se passa no nosso país e no espaço regulatório nacional, como também toda a questão que diz respeito à própria governança e às melhores práticas da ESG para exercício de um conjunto de cargos que são importantíssimos numa instituição deste tipo. Permita-me também referir aqui, porque é importante, uma vez que a análise também já foi feita pela própria CRESAP, que no que diz respeito à liderança e resultados, que a Sra. Doutora também teve uma avaliação bastante positiva e que o foco em liderança e estratégia é obviamente de salientar, relacionado com a orientação por objetivos, que será determinante no exercício destas funções. Quando nós estamos, obviamente, a ouvir uma pessoa indigitada para estes cargos, há que salientar aqui também a questão da independência, a questão de nunca ter exercido nenhuma função diretamente ligada ou relacionada com o próprio setor, e depois trata-se aqui também de uma feliz coincidência de poder conseguir aliar um conjunto de experiências não só no setor privado, mas
também no setor público e europeu. E, portanto, desde já gostaria de salientar todas estas questões, sendo essenciais para o desempenho de funções, para quem consegue, obviamente, reunir todas estes conjunto de valências. Gostaria depois também de dizer, Sr. Presidente, que há, obviamente, aqui um conjunto de desafios que, neste momento, a ANAC se depara. Nós ainda ontem tivemos, por coincidência, a audição regimental da própria administração da ANAC e nós percebemos que há um conjunto de matérias pelas quais hoje em dia nós temos que ter uma atenção redobrada. São elas a questão do céu único europeu, com todas as implicações que hoje em dia nós temos relativamente à própria geopolítica que nós percebemos e dos conflitos que temos internacionais e, portanto, torna-se cada vez mais importante esta particular atenção ao céu único europeu, como também todas as questões que dizem respeito à cibersegurança e à garantia do próprio funcionamento em condições das nossas infraestruturas aeroportuárias. Temos também a questão que diz respeito ambiental do próprio questão do Refuel EU e temos também uns desafios enormes pela frente que felizmente este Governo já conseguiu tomar decisões e passos firmes e concretos nesse desenvolvimento que tem precisamente a ver ainda com o desenvolvimento da última fase do aeroporto Humberto Delgado e, obviamente, do avanço do que vai ser o novo aeroporto Luís de Camões, infraestrutura crítica e, neste momento, de importância única para o nosso país. Neste sentido, há aqui duas questões que eu gostaria de poder colocar à Sra. Doutora, que têm a ver com o facto de, num contexto destas múltiplas agendas, como eu referi, e com prioridades em tantas áreas, eu gostaria de lhe perguntar quais é que são as áreas mais importantes para si e quais é que são as áreas que acha onde a ANAC se deve debruçar de uma forma prioritária neste momento, na sequência, obviamente, de todos estes desafios que temos pela frente. E gostaria também de perguntar à Sra. Doutora que, no final do seu mandato, e esperando que venha a desempenhar as funções, obviamente, até ao seu último ano de mandato, qual é que seria, efetivamente, perante o próprio setor e os passageiros e todos os utilizadores das próprias infraestruturas e do setor em geral, o que é que gostaria que todos estes stakeholders pudessem sentir no final do seu mandato? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito obrigada também pelas suas palavras. Pegando nas múltiplas agendas, efetivamente é um desafio muito complexo conciliar os diferentes temas que estão em cima da mesa. As prioridades da ANAC encontram-se já definidas e encontra-se atualmente também em curso a elaboração do próximo plano de ação para os anos 2025-2028, que terão naturalmente uma linha contínua em relação ao que tem vindo a ser a sua atividade. Sem dúvida alguma, que eu diria que o mais importante terá que ser resolver muitas das questões associadas aos constrangimentos aeroportuários, até para garantir que o setor se mantém competitivo e que não impacta negativamente a economia nacional, até devido à relevância que tem, nomeadamente para o turismo. E vemos ao longo do último ano, a senhora Presidente da ANAC esteve cá e ontem, como aliás referiu, e percebe-se a evolução do fluxo de passageiros em comparação com 2009, reportando a dados do ano passado, e, portanto, são todos estes constrangimentos nos quais, seja em termos operacionais, seja devido a fatores exógenos, seja em termos de infraestrutura, que têm que ser vistos numa ótica holística, ligar os diversos players do setor, para efetivamente se conseguir mitigar todas estas questões, o que aliás creio que já está a ser feito em termos de grupo de trabalho de constrangimentos, nomeadamente para Lisboa, Porto e para a Aerogar das Lajes. E portanto diria que, lá está, ainda que sendo múltiplos desafios, não podem ser vistos de forma desgarrada, tem que haver uma interligação entre todos, até porque lá está, em última análise, acabam por impactar negativamente o consumidor, os cidadãos, no seu geral, e também, e o que não pode nunca ser impactado precisamente por estes constrangimentos e por estas exigências, são as questões relacionadas com a safety e com a security. Referir aqui também o papel importante que a ANAC tem enquanto garante e
no seu papel também de coadjuvar o Governo no que é as suas obrigações, no que são as suas obrigações de serviço público. Quanto ao que me pergunta sobre como é que eu gostaria de acabar, o que é que eu gostaria efetivamente de conseguir, um pouco wishful thinking e, sobretudo, considerando que não estou dentro da casa e, portanto, naturalmente, quando estamos em efetividade de funções, todos os desafios se apresentam de forma diferente, mas diria que era efetivamente conseguir que todas as entidades envolvidas, nomeadamente no que respeita às questões de regulação económica, conseguissem levar a cabo as suas conversações de forma, diria, mais equilibrada, com vista a reduzir as taxas e o nível de litigância atualmente existente. E que não aproveita a ninguém, que acaba por ser, no fundo, um desperdício, em meu entender, de recursos humanos e financeiros, mas lá está. E aqui o mais importante é que se garanta que há um princípio de equilíbrio ao nível das taxas que são aplicadas, de equivalência à bilateralidade e à contrapartida do seu pagamento e da prestação de serviços que, efetivamente, os consumidores e os passageiros beneficiam na sua experiência de viagem. Também em relação a este último ponto, gostava que efetivamente conseguíssemos cumprir as metas e que fôssemos pioneiros, não só como muitas vezes fazemos, na antecipação de metas que nos são impostas a nível europeu, por exemplo, como aconteceu no âmbito da Lei de Bases do Ambiente, mas que efetivamente apostássemos mais na inovação, no desenvolvimento tecnológico com os setores da academia, para que efetivamente conseguíssemos, ao nível científico, desenvolver mecanismos em conjunto que permitissem efetivamente alcançar as metas acordadas. Lá está, isto partindo sempre do pressuposto que os pontos basilares de safety e security estão sempre no topo da agenda. Muito obrigada e creio que respondi. Muito obrigado, Sra. Doutora. Tenho estado a tomar nota que respondeu, sim, senhor. Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a doutora Marta Freio, agradecer a intervenção inicial que fez e todas as respostas que foi dando aos grupos parlamentares que intervieram antes de mim. Nós temos acesso, evidentemente, ao seu currículo, ao parecer da CRESAP e tivemos também acesso àquela que foi a sua intervenção e a sua explicação hoje. Concordo que é um currículo sólido, com um percurso longo, mas isso só por si não garante que estejamos habilitados para um determinado lugar. Assim como a ausência de experiência num determinado setor também não nos inibe de estarmos qualificados para o exercer. No entanto, um dos pontos em que a CRESAP menciona como negativo é a ausência de experiência na aviação. Eu não considero que isso seja, desde logo, algo por si só inibidor. E por isso aquilo que gostaria de lhe perguntar, até para lhe dar essa oportunidade, é como é que a sua experiência, como é que o seu currículo que tem, pode ser uma mais-valia, mesmo não estando ligado ao setor da aviação, mas para a ANAC. Ou seja, o que é que já fez no passado que entende ser uma mais-valia para o cargo que pretende vir a ocupar. A senhora doutora falava na inovação, ainda agora mesmo na sua última intervenção. No entanto, um dos pontos que a CRESAP avalia como frágeis é realmente a gestão da mudança e inovação, que contraria também muito sobre aquilo que depois, que quando lhe é perguntado, sobre um dos pontos que poderia conhecer melhor seria, evidentemente, a digitalização, a cibersegurança, o que contraria muito isso. E, portanto, também questioná-la como é que vê essa avaliação da CRESAP, atendendo que referiu ontem a audição que fizemos à própria ANAC,
os desafios que tem do ponto de vista da digitalização, da cibersegurança, da transição energética, e sendo esses um dos pontos negativos naquela que foi a avaliação da CRESAP, como é que entende que essa avaliação não foi a mais correta, dando-lhe o tempo aqui também para poder expor aquela que é a sua visão para a ANAC nessas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pegando no primeiro ponto, em relação a como é que o meu percurso pode ser uma mais-valia para a ANAC. Em termos técnicos, eu diria, para além do acompanhamento, a capacidade de negociação, de defesa do que são os interesses estratégicos do setor nacional, num contexto europeu e internacional, de facto, tenho muito essa experiência toda a minha vida, não só em Bruxelas, mas também em função das atividades profissionais que exercia em Portugal. E, como também tive a oportunidade de referir, o que eu creio que é muito importante nesta dimensão é precisamente perceber quais é que são, muitas vezes, os interesses em causa, como é que podemos defender o nosso, defendê-los de uma forma construtiva e contribuir para que, efetivamente, o enquadramento, nomeadamente legislativo da União Europeia, que representa a grande maioria da nossa legislação, como eu já disse, como é que este pode efetivamente criar um level playing field e condições de competitividade dentro do mercado interno que não obstaculizem o desenvolvimento ao nível nacional e a posição do país também nesse setor, e daí saudar também todo o trabalho que tem vindo a ser feito por parte da ANAC, que foi ontem apresentado pela sua Presidente, em termos de melhoria de rankings aos níveis de segurança. Quando eu tive a oportunidade de passar pela indústria cimenteira, há temas que se tocam muito ao nível da sustentabilidade ambiental, nomeadamente no que diz respeito aos combustíveis alternativos, à criação eventualmente de novas cadeias de valor, a tudo que eram os reportes que tinham que ser feitos, não só a nível de emissões de CO2, por exemplo, a APA, mas também de outras substâncias, como o óxido de azoto, entre outras, e, portanto, há aqui toda uma experiência de conhecimento da legislação, aplicação da legislação, participação na negociação da legislação e execução da mesma que eu creio que tenho. E, portanto, isto em termos de sustentabilidade, em termos de liderança de equipas, sempre procurei tirar o melhor de todas as pessoas, de todas as equipas, numa relação de muita proximidade, de complementaridade, porque creio que só também o trabalho em equipa conjunto e um esforço conjunto é que, efetivamente, as organizações conseguem chegar aos melhores resultados. Também em relação a este ponto, e em particular para a composição do Conselho de Administração da ANAC, há toda uma grande tradição de conhecimento técnico e até de crescimento dentro de casa, se me permitem, mas as melhores práticas de corporate governance também referem que quanto mais diverso for um board, melhor pode ser a atuação de qualquer uma das entidades e, portanto, creio que aqui também poderei aportar algum valor devido ao conhecimento que tenho transversal, passando por diversos setores, por diversas práticas e até por diversos tipos de organização institucional. Quanto à questão da gestão da mudança e inovação, eu tenho alguma dificuldade em lhe responder a esta questão neste sentido. É a segunda vez que eu passo pelo crivo da CRESAP e da primeira vez, em relação a este ponto, fui qualificada positivamente. E, portanto, creio que há aqui uma grande subjetividade. Eu creio que pode ter a ver, eventualmente, e de facto não fui muito original, com o exemplo que dei ter sido muito semelhante no questionário ao exemplo anterior, ou alguma coisa. Mas, precisamente, quanto a este ponto da gestão da mudança e inovação, eu diria que eu, pessoalmente, sou mais para a inovação e mais para a mudança num contexto seguro, e quando eu digo contexto seguro, há sempre riscos imprevisíveis e que têm que ser acalculados e, portanto, tem sempre que haver uma abordagem de risco
perante cenários novos e se planear efetivamente, tendo em conta quais é que podem ser os desenvolvimentos mais expectáveis, menos expectáveis e, portanto, neste sentido, uma vez mais, e referir a minha, eu diria, tendência natural, sempre olhar para tudo, e inclusive a minha vida pessoal, de uma forma abrangente, holística, coordenada, com todas as sinergias que estão associadas às diversas matérias e não vendo em compartimentos estanques. Muito obrigada. Muito obrigado. Dava agora a palavra à deputada Angelique da Teresa para uma última ronda de intervenções. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome da Iniciativa Liberal, quero começar por agradecer a presença da doutora Marta Feio nesta comissão. A ANAC é uma entidade com um papel absolutamente central na regulação de um setor estratégico para Portugal, até porque movimenta 70 milhões de passageiros no nosso país. Portanto, neste contexto, seria de esperar que as escolhas para o Conselho de Administração da ANAC refletissem esta especificidade técnica. Contudo, ao analisarmos o seu currículo, não encontramos qualquer experiência relevante ou direta no setor da aviação civil, seja em operação, seja em infraestrutura, seja em navegação aérea ou segurança aeronáutica. E, portanto, não quero pôr em causa a sua carreira, que é, sem sombra de dúvidas, muitíssimo respeitável, mas tem-se desenvolvido em áreas como o setor do cimento, do tabaco e, mais recentemente, 3 meses após a tomada da posse do anterior governo de Luís Montenegro, assumiu uma posição de vogal do Conselho Diretivo da AIMA. Esta nomeação, mais do que um sinal de mérito técnico, parece seguir a lógica de nomeações sem afinidade com o setor onde vai atuar, sendo este, da aviação civil, muitíssimo técnico. E dito isto, e com todo o respeito, mais uma vez, pelas suas competências, gostaria de lhe colocar aqui algumas questões. Quais são, na sua visão, os principais desafios da ANAC nos próximos anos? Dos projetos estratégicos mencionados ontem em audição, nomeadamente o balcão digital, a reorganização da aviação ligeira ou a cooperação com a Clean Aviation, qual que considera ser o mais relevante para garantir uma autoridade preparada para os desafios tecnológicos e ambientais da aviação? E um ponto que me é muito caro, uma das valências da ANAC é a segurança, e por isso gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a sobrecarga do aeroporto de Lisboa, que apenas tem um condicionamento noturno desde a 1 da manhã às 5 da manhã e com impacto na saúde pública, para mais quando o alargamento do atual aeroporto tem sido contestado pela população e nós estamos totalmente de acordo com a construção da nova infraestrutura em Alcochete. É preciso avançar, não podemos continuar mais 50 anos a discutir coisíssima nenhuma. Mas gostaria de saber a sua opinião sobre esta matéria, até porque Lisboa acaba por ser um caso raro na Europa, por ser uma capital que é sobrevoada por tanques de combustível diariamente. E acabava com uma última questão, que era a sua posição no que toca à não utilização, praticamente à não utilização do aeroporto de Beja, e que poderia ser um receptor de aviação civil, nomeadamente as low cost. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Angelique. Sra. Doutora, tem também 4 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Em relação aos principais desafios e aos projetos estratégicos que foram ontem apresentados e que, aliás, fazem parte do plano de atividades, dizer que, efetivamente, o que importa, em meu entender, é que, uma vez identificadas as questões mais problemáticas, sejam tomadas medidas, efetivamente, de mitigação para fazer face às mesmas. E, portanto, neste sentido, dar também nota que todo o trabalho que está em curso, com base no que tem vindo a ser a análise comparada de indicadores de benchmarking, nomeadamente à aviação ultraleve, é absolutamente crítico que tal tenha em conta também tudo o que é a posição de competitividade de Portugal face
a outros Estados que têm regras mais simplificadas e mais user-friendly, por assim dizer, e, portanto, neste sentido, dizer que seja ao nível da reorganização, que também é referida, para fazer face a este enorme desafio e cada vez tem mais preponderância, até, lá está, uma vez mais, por o papel que também acaba a ter ao sobrevoar o território nacional, ao poder identificar potenciais focos de incêndio e outras situações e, portanto, inclusive em alguns tipos de salvamento e, portanto, dizer que neste sentido creio que esta reorganização é essencial para manter a competitividade do setor e o seu crescimento. Como digo, este crescimento e esta competitividade serão sempre as bases para alavancar também a transição ambiental e digital e, portanto, quanto a este ponto diria isto. Em relação à segurança, e lá está que tem que ser sempre a prioridade, e com base no grupo de trabalho também tudo o que tem vindo a ser a análise e os projetos de mitigação dos constrangimentos, a mesma não está, nem poderia nunca ser posta em causa por um regulador com as obrigações de idoneidade, rigor e exigência que tem e que poria em causa não só o próprio regulador, como toda a economia nacional. Quanto aos voos noturnos e à situação do ruído, dizer que naturalmente que é um problema também para os cidadãos. Tem havido algumas melhorias neste sentido e muita proatividade, inclusive com a adoção do Decreto-Lei 54/2025, que prevê não só, lá está, e ainda que haja esforços no sentido de mitigar o ruído na fonte com a participação de todos os stakeholders e um grande empenho da ANAC e da NAV para o estudo de alternativas às rotas atuais, mas que também prevêem, e lá está, no que é a ótica das melhores práticas também da ICAO, uma abordagem equilibrada e que, para além do nível de ruído na fonte, poderá ser uma questão a ser tratada a mais curto prazo, prevê também toda a questão do ordenamento e gestão do território e também a obtenção de máximo benefício para o ambiente com menor custo, procedimentos operacionais, mas também aqui toda uma política de habitação e de reforço da insonorização dos edifícios, mas que lá está, já é uma matéria que já sai da esfera de competência da ANAC. Muito obrigada. Muito obrigado. Para uma segunda ronda temos apenas 2 inscrições, do deputado Paulo Muniz e do deputado Frederico Francisco. Agora são sequenciais e depois tem a soma dos tempos. Sr. deputado Paulo Muniz do PSD, faça favor até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão prende-se com um aspecto muito importante da atuação da ANAC e que tem a ver com a defesa do consumidor. Como nós sabemos, a ANAC opera numa atividade em que muitos dos operadores têm dimensão europeia, até mundial, e, portanto, o nosso passageiro, o nosso consumidor, muitas vezes só tem na ANAC a possibilidade de ter respaldo nas suas dificuldades e nos problemas que encontra por parte da relação com as companhias aéreas. E, neste sentido, gostava de ouvir a sua visão sobre o papel de defesa do consumidor do sector, em particular naquilo que muitas vezes nós sabemos, ouvimos e lemos, como as dificuldades do acesso com a bagagem de cabine, uma proliferação de informações nos vários sites destes vários operadores que muitas vezes não são coerentes, não são uniformes, não são claros e induzem em confusão, em menor segurança na escolha dos procedimentos e dos equipamentos, e tudo isso, no fundo, só pode ser clarificado, salvaguardado, defendido pela ANAC e, portanto, é um braço da sua atuação que me parece e que nos parece da maior relevância no quadro do consumidor, neste caso português, e gostávamos de ouvir a sua opinião, a sua visão e a sua intenção nesta área específica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo poder de síntese. Sr. Deputado Frederico Francisco, até 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu, antes de mais, agradeço ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, ter colocado a questão no problema da defesa do consumidor que neste caso é um passageiro, porque eu queria colocar uma questão que tem precisamente a ver com isso também.
O aeroporto Humberto Delgado, neste momento, tem uma capacidade declarada de 38 movimentos por hora, o que não significa que, em algumas ocasiões, não seja superior, mas a capacidade declarada do aeroporto, aquela que serve de base para se elaborar os horários, são 38 movimentos por hora, sendo que a concessionária do aeroporto há muito que reclama a possibilidade de aumentar isso até 45 movimentos por hora. Anteriormente, sempre houve o entendimento, quer do Governo, quer da NAV, quer da ANAC, de que, tendo o aeroporto Humberto Delgado atualmente fortes constrangimentos e uma operacionalidade fortemente degradada, com atrasos recorrentes, que as melhorias operacionais no aeroporto da Portela deveriam ser focadas na melhoria da qualidade de serviço e não no aumento de capacidade, mas neste momento, com o Governo que está atualmente em funções, o entendimento mudou e foi anunciado que será permitido à concessionária aumentar a capacidade declarada para 45 movimentos por hora. E a minha pergunta é se estará disponível, enquanto vogal do Conselho de Administração da ANAC, para, nesta matéria, defender o consumidor, o passageiro e, neste caso, a qualidade do serviço no aeroporto Humberto Delgado. E, já agora, também para isto não ser tão aborrecido, colocava ainda outra questão. Ontem tivemos aqui o deputado Francisco Gomes do Chega, muito indignado pela quantidade de voos cancelados na Madeira devido ao vento, e eu perguntava-lhe se prevê a capacidade da ANAC vir a ser capaz de controlar o vento na Ilha da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Doutora, para os efeitos tidos por úteis, faça favor para finalizarmos esta audição. E eu, se calhar, começava precisamente pelo fim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitir, eu creio que poderá haver alguma dificuldade, qual Dom Quixote, a tentar parar o vento com as mãos, mas, para além disso, dizer que o que é o meu conhecimento é que, efetivamente, está em curso um grupo de trabalho para avaliar essa situação e propor melhorias e eventuais adaptações, se tal os justificarem, uma vez mais, sem nunca pôr em causa a segurança dos passageiros, o que se liga também com o que estava a referir em termos de defesa e proteção do consumidor. Repare, a ANAC, no seu papel de licenciamento, de certificação, nunca poderá pôr em causa a segurança das operações e, portanto, uma vez mais, toda esta avaliação da capacidade e disponibilização de slots e de movimentos terá que ser vista precisamente num contexto global e garantir que o fluxo ao nível aeroportuário também é escorreito com vista a que, e uma vez mais ligando também à questão das taxas, que os passageiros e os consumidores tenham a melhor experiência, associada também à questão do ruído, que está ou que se pretenderá cautelar pela via que eu também já tive a oportunidade de referir. Quanto à questão também ainda da proteção dos consumidores, naturalmente, que também é um tema, e lá está, e a ANAC atua sempre dentro do que do que é o seu enquadramento regulamentar e legislativo, mas também ter aqui consciência que, mesmo ao nível europeu, há uma série de iniciativas, de facto, visam proteger os consumidores das práticas comerciais desleais e, portanto, que toda essa a resposta às queixas, tudo isso tem que ser devidamente acautelado e com a maior celeridade possível e, idealmente, evitar que existam queixas, tentando reduzir as mesmas e, portanto, proativamente tentar, com base no que elas são, fazer também uma avaliação das mesmas, falar com os diversos stakeholders para que se consiga chegar a bom porto e reduzir o seu número. Quanto ao acesso de bagagem de cabine, efetivamente, creio que não há ainda um acordo que leve à disponibilização de dimensões comuns a todas as companhias aéreas. Creio que será, sem dúvida, muito importante dar um enfoque especial neste ponto na comunicação, até que efetivamente se possa avançar ou dar um passo com vista à criação de um level playing field para todas as companhias aéreas, mas aqui também tem que ser feito um assessment no âmbito de nos podemos estar a imiscuir precisamente no que é também a liberdade dos operadores privados. E muito obrigada, creio que respondi a tudo.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Marta dos Reis Alegrias Feio, agradecendo objetivamente o facto de ter respondido a todas as questões que lhe foram colocadas. Eu colocava só uma última questão antes de nos despedirmos da doutora. Regimentalmente cabe desta vez ao PSD a indicação de um deputado relator. Eu penso que será o deputado Gonçalo Lage. Fica então firmado assim desta forma. Antes de dar por terminada esta reunião, desejar-lhe felicidades para o futuro. Muito obrigado a todos e continuação de um bom dia de trabalho. Muito obrigada.